pode se sentar e vai abrindo aí em 1 Crônicas, aleluia. E a gente está usando de exemplo Davi, juntando aí com essa série que o pastor Hélio tem feito sobre saúde. E Davi vira para Salomão e fala: Salomão, eu vou te dar uma dica, de tudo aquilo que eu posso te dar, deixa eu te dar uma dica. 1 Crônicas, capítulo 28, se você já chegou, diga amém. Se você não chegou, diga misericórdia, pastor. Aleluia. 5 segundos de misericórdia para você, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Verso 9 diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Vou ler de novo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. E você tem entendido que essa palavra, esse conhecer, não é apenas um conhecer de informação. Eu creio que você não vem à igreja para obter informação, você vem para a igreja para obter revelação. Informação você consegue no Google e consegue muito bem. O que você não consegue no Google é revelação, porque revelação vem pelo conhecimento do Espírito. Revelação vem pela intimidade com Deus, e você gastar tempo com Deus. É claro que é o Espírito Santo quem faz isso em você, e você, se estiver com seu coração aberto agora, o Espírito Santo fala com você agora, e ilumina o teu coração agora. E é isso que nós cremos que Deus fala conosco. Nós cremos que nesse momento Deus fala conosco, você vai embora no seu carro e Deus fala com você. E você vai de ônibus, você tem bastante tempo para Deus falar com você. E antes de você dormir, Deus está falando com você. E quando você está trabalhando, Deus está falando para você, porque Deus não é um Deus mudo. E o que Deus quer fazer é iluminar o teu coração. Iluminar o teu coração para que você entenda e desenvolva um relacionamento com Ele. Para que você tenha um relacionamento ativo com a pessoa do Espírito Santo. E esse relacionamento com Deus é para a glória de Deus. E se dá através de 2 pontos que João capítulo 4 vai nos lembrar. Esse relacionamento é em espírito e em verdade. É um relacionamento espiritual fundamentado numa verdade. Deus é Deus e não muda. Ele é aquilo que Ele era, Ele é aquilo que Ele é, e Ele é aquilo que Ele sempre será, porque Ele é o eterno, o imutável, o sobrenatural, aquele que está acima. Será que você pode dizer isso comigo? Meu Deus está acima. O meu Deus está acima da doença, o meu Deus está acima da falta, o meu Deus está acima da minha necessidade, o meu Deus está acima do pecado, o meu Deus está acima do mundo, o meu Deus está acima do inferno, o meu Deus está em cima dos meus inimigos, o meu Deus é Deus de cima. Jesus disse isso: eu sou de cima. Disse que o meu objetivo é de cima, minha visão é mais de cima. Você sabe como é que Deus vê os problemas desse pequenininho assim? Porque Ele vê de cima. E a Bíblia diz que você está assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. O seu problema na realidade é desse tamanho. É desse tamanho. O que o inferno fica fazendo é colocar pressão na sua vida para que você se chegue perto do problema. E quando você vai chegando perto do problema, quando você está longe, você não consegue ver detalhes. Eu estou longe do microfone, eu não consigo ver detalhes. Eu estou longe da guitarra, eu não consigo ver detalhes. E o que o inferno quer fazer é com que você saia do trono, se levante e comece a andar em direção ao problema. Meu problema é tão grande, pastor, você não sabe o que o médico me disse. O médico me disse que eu tenho isso, que eu estou com isso, que daqui a 3 meses eu vou obter mais isso. E você vai chegando perto e o objeto que você fixa a sua atenção vai aumentando. E Deus nos chama para metanoia, arrependimento, mudança de direção e de visão. E Ele fala: coloca os teus olhos olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. A minha fé está em Deus. Abraão creu em Deus, ele viu as promessas que Deus tinha falado para ele se cumprirem, porque ele estava com seus olhos em Deus. E como é que a gente consegue entender isso? 1 Coríntios capítulo 2, abra lá comigo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9.
essa nossa adoração, essa nossa percepção espiritual, essa nossa resposta espiritual, ela tem base no entendimento da verdade, gente. E quem é que revela essa verdade para nós? Quem? Quem? O Espírito Santo. Diz aí para o teu irmão, o Espírito Santo te revela. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e verso 10 diz, mas como está escrito, Velho Testamento. Aqui Paulo cita o Velho Testamento, e no Velho Testamento, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Estava meio assim, Deus te ama, mas você ainda não consegue ver. Deus te ama, mas ainda você não consegue ver. E Paulo acrescenta pelo Espírito Santo, dizendo no verso 10, mas Deus nos revelou, ou seja, nos revelou pelo Espírito, o quanto Deus te ama. Deus é um Deus de cura, sabe por quê? Porque Ele te ama. Alguém pode bater no peito e falar, Deus me ama. Sabe por quê? Porque no meio da adversidade, no dia da tribulação, o inferno vai jogar justamente o contrário para você. Deus se esqueceu de você. Deus não olha para você. A Bíblia diz que o meu nome está gravado na palma das mãos dele. Já gravou um telefone na sua mão? E aí quando você vai pegar o garfo, epa, o que esse telefone está fazendo aqui? Já chama logo a atenção. Você chama a atenção de Deus. Os olhos de Deus estão sobre o justo. Quantos aí são justos em Cristo Jesus? Os olhos de Deus estão sobre você. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Efésios capítulo 1, vai lá comigo rapidinho. Efésios capítulo 1. E essa palavra revelar ali, é da onde nós tiramos a palavra apocalipse, que em inglês é revelação. O que apocalipse significa? Tirar a cobertura. Ele nos revelou, isso quer dizer, Ele tirou a cobertura no sentido de permitir que os seus olhos vejam aquilo que estava oculto. Isso é revelação. Ver aquilo que estava oculto. E olha só, Efésios capítulo 1, verso 16 até o verso 19 diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de espírito de sabedoria e revelação. Quem é que revela a palavra? O Espírito Santo. Então, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Preste atenção nisso. Qualquer revelação tem que revelar a pessoa de Deus em primeiro lugar. Você quer revelação sobre prosperidade? Você tem que entender quem é o teu Deus, o Deus da prosperidade. Você quer entender sobre cura? Você tem que entender sobre o Deus da cura, o Deus que é a sua cura. E esse espírito de revelação vem para mostrar a pessoa de Deus. Esse espírito de revelação não vem somente para mostrar as obras de Deus, ele vem para mostrar o caráter, a glória, a pessoa de Deus na sua vida. Deus está com você e em você. E o espírito de revelação e de sabedoria, o que ele nos ensina? Ele nos ensina a ver a Deus e a andar com Deus. Ver Deus e andar com Deus. Ver Deus e andar com Deus. Ver Deus e agir com Deus. Ver Deus e operar com Deus. Ver Deus e falar com Deus. Ver Deus e agir com Deus. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração. E a palavra coração aqui é entendimento. Deus não quer só que você o conheça. Deus está chamando você para entendê-lo, para que você possa mostrar a luz dele para outras pessoas. Quem é Deus? Deus é aquela pessoa de barba branca, sentada num trono, distante de todo mundo. Não, esse não é Deus. Esse não é o Deus a quem a gente adora. Diga, esse não é o Deus a quem eu adoro.
O Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos é um Deus perto. É um Deus vivo, é um Deus de verdade. E Ele quer com que você entenda isso, guarda isso no teu coração. Ele quer que você entenda isso, que você veja isso. Ele quer que você experimente. Quando Davi estava falando para Salomão, para conhecer a Deus, ele estava falando: experimenta o que eu experimento de Deus. Não é maravilhoso você ter experiências com Deus? Agora, não é maravilhoso você influenciar pessoas a terem experiência com Deus? Deus não te chamou para viver sozinho, gente. Deus te chamou para influenciar outras pessoas. Deus te chamou para influenciar outras pessoas. Ele nos deu espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E Efésios, lá no capítulo 3, vai dizer o poder que opera em nós. Segundo a eficácia, você só consegue entender segundo a eficácia do seu poder que já está dentro de nós. Sabe o que isso me diz? Que você consegue entender. Pastor, é muito difícil entender a Bíblia, porque você está tentando ler na razão. Não é um livro racional, é um livro sobrenatural, que você só consegue aprender se você se abrir para o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Você quer aprender a ler a Bíblia? Pergunta para o Espírito Santo, que é o teu ajudador. Então, gente, olha só isso aqui, a gente vem falando sobre isso. A visão distorcida de quem Deus é restringe a maneira como eu me relaciono com Ele. Se eu não conheço quem Deus é, eu não consigo responder a Ele. Se eu não conheço que Ele é o meu provedor, como é que eu vou chegar para Deus e pedir por provisão? Se eu não entendo que Deus quer o meu bem, por que eu vou pedir proteção para Ele? Se eu não entendo que Ele é o Deus que pode me curar, por que eu vou pedir cura para Ele? Isso restringe a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Então a visão distorcida de quem Deus é restringe a nossa adoração a Deus. Anote aí Salmo 27:8. A gente está falando dessa percepção espiritual. E Davi diz lá no Salmo 27:8: ao meu coração me ocorre. Sabe quando o teu coração começa a te chamar e você começa a perceber aqui dentro que Deus está querendo falar com você? Não sei se você já sentiu isso. Eu estava lá em cima trabalhando hoje, de repente senti um negócio aqui. Ora. Orar por quê? Não sei, vou orar em línguas, aleluia. Comecei a orar em línguas, aquela presença foi enchendo aquele lugar. Não chorei, não esperneei, não dei sapatinho de fogo. Foi só aquela paz que encheu. E Davi diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Qual é a resposta de Davi? Pois, Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E Deus tem te chamado nessa noite para você compreender quem Ele é. Quem é o Deus da sua vida. E é nessa trajetória de Davi, gente, quando a gente olha para Davi, a gente consegue entender que Davi sabia que Deus era a sua cura, que Deus era Jeová Rafá. Davi entendia. É só olhar para os salmos. Os salmos escritos por Davi, você vai ver que tem sempre algo de cura envolvido. Deus é a minha cura, Ele é Jeová Rafá, a minha cura. Lembra que nós falamos que a palavra Jeová significa que Deus está perto. Jeová Rafá não quer dizer que Deus te manda uma cura. Pega aí, vai. Não é lançamento de CD. Vai, pega aí, vai. Quem está pegando? Quem vai pegar a cura hoje? Aí todo mundo igual o buquê. Festa de casamento, só uma consegue pegar. Não adianta, você vai tentar, mas só uma consegue pegar aquele diacho daquele negócio. Com Deus não é assim, não é só um vai pegar. O que Deus tem disponível para um, Ele tem disponível para todos. Porque Ele é Jeová, e Ele não manda alguém trazer, Ele traz, Ele é Jeová. Por isso que Deus tem mais, presta atenção, gente, por isso que Deus tem mais do que cura para te dar. Sabe o que Deus tem para te dar? Ele mesmo. Ele é a sua cura. Quando Ele aparece na sua vida, Ele é a sua cura.
Quando Ele aparece na sua casa, Ele é a sua cura. Ele é a nossa cura. Ele está com você. Você não precisa, não tem que, não sei se você já percebeu, mas às vezes você está em casa e acontece alguma coisa. E agora? Farmácia 24 horas. Onde é que tem farmácia 24 horas? Você roda a Tijuca toda e não consegue achar farmácia 24 horas. E agora o que eu faço? Você tem Deus dentro de você. 24 horas. 24 horas dentro de você. Ele é Jeová, Ele está com você. Diga, Ele é Jeová. Ele está comigo. Ele está comigo, aleluia. E quando Davi falava sobre Jeová, Rafá, 4 coisas eu sei que Davi conseguia entender sobre essa palavra Rafá. A primeira delas é que Deus era a sua cura física. Aleluia. E Deus é a nossa cura física. Deus tem cura para o teu corpo. Olha só o que diz o Salmo 30, verso 2 e verso 3, na NVI diz assim: Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e me curaste. Aleluia. A Ti clamei por socorro e me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Estava pronto para morrer. Talvez uma doença de morte, talvez um câncer, alguma coisa. Ele estava com o pé na sepultura. Mas diz a palavra que ele clamou a Deus e foi curado. Não há doença difícil para Deus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que a sepultura não conseguiu segurá-lo. Essa é a vida que habita dentro de você. E essa é a vida que corre dentro de você. A vida de Deus está em você. E o que nós queremos é com que você veja pelo Espírito Santo que você tem o poder de Deus dentro de você. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste-me o quê? A vida. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 11, anote aí: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Você está percebendo que é a ação do Espírito Santo em nós que faz brotar a vida dentro de nós. Não é o conhecimento intelectual, não é a sua capacidade de raciocinar, é o poder, é o quanto você se abre para o Espírito Santo. Por isso que eu disse lá no Salmo 27, o Senhor me chamou aqui no meu coração e disse: buscai a minha presença. E Davi respondeu: eu buscarei a tua presença, Senhor. Nosso espírito, nós estamos prontos para responder para Deus. Preste atenção. No teu espírito você está pronto para responder a Deus em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. No teu espírito você não é mais menos adorador do que os cantores. No teu espírito você não é menos adorador do que os pastores. No teu espírito habita dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo. Para Deus você é visto no teu espírito como um adorador. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo a liberar a nossa adoração. É isso que nós estamos aprendendo. A liberar, a viver nesse relacionamento com Deus. Esse poder habita em nós. Diga, esse poder habita em nós. Diga, esse poder habita em mim. Diga, esse poder habita na minha casa. Diga, na minha casa o Espírito de Deus é forte. Diga, é evidente e é presente no nome de Jesus. Aleluia. A segunda coisa que Davi entendia quando ele falava da palavra Rafá é essa palavra: restauração. Cura em hebraico também significa restauração. Primeiro significa cura física, cura para o teu corpo. Número 2, restauração. Salmo 60,
Está aí na tela, Salmo 60, na NVI diz: tu nos rejeitastes, e aqui eu vou fazer uma pausa, quando a gente terminar aqui para te explicar isso. Tu nos rejeitastes e nos dispersastes, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. E se você parar aí no entendimento da lei, no entendimento de Velho Testamento, o que dá a entender? Que Deus era um Deus irado, no mau sentido, é claro. Deus era um camarada irado, estava com raiva da gente, é por isso que Ele mandou isso. Isso era a maneira como as pessoas, debaixo da natureza do pecado, viam a Deus. Quem faz a gente ver Deus dessa forma é a natureza do pecado. Eu sou tão pecador que Deus deve estar com raiva de mim por aquilo que eu sou. Eu sou tão pecador e tão vermezinho que Deus deve estar com raiva de mim porque eu vim ao mundo. Eu sou tão pecador que Deus deve estar com raiva de mim por aquilo que eu tenho escolhido, por aquilo que eu tenho pensado. Deus não está com raiva de você, Deus te ama. Deus te ama. E por mais que as pessoas até aqui nos Salmos digam isso, o entendimento do povo da velha aliança era que qualquer derrota ou qualquer insucesso era uma demonstração da ira de Deus contra algum pecado cometido. Tipo, está com doença? Deve ter cometido algum pecado. Algum pecado ele fez. Como se Deus estivesse preparado para punir você com alguma doença. Só que nós conhecemos o nosso Deus. Diga, eu conheço a Deus. Diga, Ele não age assim. Diga, a palavra diz assim. Porque Deus não quebra a sua aliança. Você tem uma aliança com Deus, Deus não quebra a sua aliança. Deus não quebra a sua aliança. Ele fez uma aliança com os homens, Ele fez uma aliança com Jesus e nós estamos em Cristo. Deus não quebra a sua aliança. É dessa maneira que nós resistimos o inferno. Quando ele vem para você com doença, você se levanta e diz para ele: peraí, Deus não quebra a sua aliança. E é por isso que Ele não pode enviar doenças para nós, porque a aliança que Ele fez conosco é uma aliança de saúde. A Bíblia diz lá em Hebreus que Ele fez aliança consigo mesmo. Se Deus quebra a sua aliança consigo mesmo, Ele quebra a sua própria natureza. Olha só como é que o negócio é mais lá embaixo. Se Deus quebra a sua aliança que Ele fez consigo mesmo, isso quer dizer que Ele é infiel a si mesmo. Portanto, não é digno de confiança. Só que a Bíblia nos mostra que Deus, Ele não muda. Se Ele não muda e Ele permanece fiel, a palavra que Ele empenhou não volta para Ele vazia, mas cumpre, traz resultado e traz fruto para tudo aquilo que Ele designou. E Ele designou saúde para você. Saúde para você. Verso 2, olha só. Sacudiste a terra, abriste-lhe fendas, repara suas brechas. Restaura, essa palavra reparar aí é a palavra rafá. Cura essas brechas. Cura, meu Deus. É um Deus que restaura. Restauração, minha gente, significa voltar a possuir o que foi perdido. Isso é restauração. Restauração significa colocar em melhor estado. Quantos aí se lembram daquelas igrejas lá no interior de Minas que precisam ser restauradas? E muitas delas às vezes ficam melhor do que eram. Porque a condição tecnológica hoje é melhor do que era antigamente. O que Deus faz quando Ele restaura a sua vida, Ele coloca a sua vida numa posição melhor do que era. O teu corpo tem mais saúde hoje na nova aliança do que antigamente, quando você corria e você tomava remédio de minerais e isso e aquilo. O teu corpo tem mais saúde hoje. Hoje. Porque nós somos sustentados pela vida de Deus. Aleluia. Restaurar significa possuir um novo início. Quantos aí são novas criaturas? O seu passado já passou. Você tem um novo início. Você teve um novo início, uma nova oportunidade com Deus.
Restaurar significa começar mais uma vez, recomeçar, voltar a produzir brilho. Há uma luz dentro de você. Há uma luz dentro de você. E essa luz é a luz do Espírito Santo, aleluia. É a luz da nova criatura, é a luz da vida de Deus. Aleluia. E a sua vida é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Diga comigo, a minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando. Diga, vai brilhando. Diga, vai brilhando. Diz, eu estou brilhando. Eu vou brilhando cada vez mais. Aleluia. Abre aí comigo no Salmo 60 ou Isaías 60. Aleluia. É época de você se levantar, gente. Não tem esse negócio de você ficar sentado e o diabo botando de porrete na sua cabeça. Não tem isso não. Olha o chamado de Isaías, do profeta Isaías. Isaías capítulo 60 diz, põe-te em pé. Põe-te em pé, para de ficar chorando pelo caminho, se levanta, cabra macho, aleluia. Levanta e resplandece. Tem nesse negócio de aquela pequena luz deixar brilhar, não. A luz que você tem dentro de você é um farol. No momento que você deixar essa luz brilhar, o inferno fica cego. E quando ele fica cego, ele fica perdido e fica batendo cabeça. Preste atenção, foi isso o que aconteceu com o rei Josafá. Quando eles começaram a louvar, com base na obra daquilo que havia sido falado, o Espírito Santo está com vocês, não temo, vocês vão cantar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que eles estavam cantando? O caráter de Deus e a aliança que eles tinham com Deus, o caráter de Deus e a aliança que eles tinham com Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, luz foi brilhando. E a Bíblia diz que os exércitos começaram a lutar entre si. Sabe por quê? Porque a luz de Deus cega os olhos das trevas. E eles começam a não se identificar como eles querem lutar. Eles lutam com qualquer um e vão começar a lutar entre si. E vão ser desbaratados. A Bíblia diz que quando eles chegaram no cume do monte, eles só viram que eles estavam todos derrotados. Sabe por quê? Porque eles se levantaram. Eles poderiam ter ficado sentadinho, com medo, porque o exército dos outros era maior, porque o exército dos outros era melhor, porque o outro tem mais oportunidade do que eu, porque ele fala inglês e eu não falo, porque ele fala espanhol e eu não falo, e isso e aquilo, e o inferno vai enchendo você de coisas, mas a Bíblia diz para você se levantar e resplandecer. Levanta e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória do Senhor raia sobre você. Essa glória, essa luz não é tua, é de Deus através de você. Se levanta. Se levanta. E aí, então, com base nisso, Davi entendia uma terceira coisa. A primeira, cura física. Toda vez que ele falava Jeová Rafa, ele entendia, Deus é aquele que me cura o meu corpo. Toda vez que ele falava sobre Jeová Rafa, ele entendia, é Ele que me restaura. Número 3, toda vez que ele falava sobre Jeová Rafa, ele entendia que Ele cura os meus sentimentos, Ele cura os meus pensamentos, Ele repara os meus pensamentos, Ele alinha os meus pensamentos. É como se tivesse um reboot no teu computador. O computador começa a dar tela azul, começa a dar zique-zira, você aperta o botão do reset e começa de novo. O que Deus faz com os seus pensamentos é senta aqui do meu lado, como discípulo. Treina o teu ouvido como discípulo, diz Isaías. Senta aqui que eu vou te ensinar algo sobremodo excelente. Vai ser necessário aprender de novo, então aprende de novo.
Porque muitas vezes, doença no nosso corpo é porque nós estamos pensando de maneira errada. Estatísticas dizem que 60% a 70% de doenças do corpo são originárias da mente. Porque a pessoa acha que está com doença, a pessoa acha que o coração vai parar, porque a pessoa acha, ela começa a dar atenção, lembra da guitarra? Ele começa a dar atenção, e o problema vai ficando maior, e ao invés de acontecer uma vez, começa a acontecer 2 vezes por dia. E você vai chegando perto do problema, e ao invés de acontecer 2 vezes, começa a acontecer 3 vezes por dia. Ai, eu estou desesperado, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha só o que diz Salmo 6, diz assim, olha só: tem compaixão de mim, Senhor, porque o quê? Me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Olha só, o cinto da cabeça com os ossos, que é físico. Eu estou me sentindo assim, agora está começando a doer aqui mesmo. Bem que eu sabia que eu tinha um negócio desse. Bico de papagaio, eu sabia, rapaz, que eu tinha. Porque eu estava sentindo um negócio aqui, eu estava com aquele pensamento, rapaz, isso aí vai dar gripe. Isso aí vai dar gripe. Isso aí... Ai, não disse? Não disse que ia dar gripe. Assim como eu me sinto, os meus ossos começaram a doer. Verso 3, também a minha alma está profundamente perturbada. Olha só, Salmo 44, 25, diz assim, aí o verso 3, Salmo 44, verso 25, está aqui na tela, diz assim: pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. A alma está no chão, o corpo está no chão. O pensamento está lá embaixo, o corpo puxa você para baixo. Não começa com o corpo, começa com o pensamento. Se você está se sentindo meio down, está vindo daqui. E o teu corpo está respondendo aquilo que está aqui. O teu corpo é uma máquina feita para responder a isso aqui. Preste atenção, o teu corpo não manda em você, quem manda em você é o que está dentro de você. É o que está dentro de você. Provérbios 23, 7, anote aí. Provérbios 23, 7, você já conhece. Porque como imagina na sua alma, assim ele é. Sabe o que significa a palavra imaginar? A palavra imaginar significa dividir e abrir. Dividir e abrir. Assim como você se abre, ou pro que você se abre, você é. A palavra imaginar aqui significa raciocinar, gastar tempo pensando. A palavra imaginar aqui significa calcular, significa contar, significa estimar. Raciocinar, calcular, contar, estimar. Isso tudo começa aqui dentro. Assim como o homem imagina, assim ele é. Assim como o homem raciocina, assim ele é. Assim como o homem calcula dentro de si, assim ele é. E a Bíblia nos chama, em Romanos capítulo 12, para raciocinarmos de outra forma. De que maneira? Meditando na palavra. Quem é que diz para você o que você é? Fala para mim. Quem é que diz para você? Fala para mim. Quem? Deus, a palavra, mas quem? O Espírito Santo, a verdade. Essa é a única fonte de informação da nossa identidade que nós temos. E é dessa forma que nós vamos raciocinar. Então, preste atenção.
Porque como imagina na sua alma, pela palavra, assim ele é. E o que a palavra de Deus diz que você é? Mais que vencedor, mais o quê? Santo, mais o quê? Justo, mais o quê? Curado, mais o quê? Vitoriosa, mais o quê? Amado, mais o quê? Lindão, cheirosão, aleluia! Fala, Jeová, fala alto, aleluia! A palavra de Deus é que é a nossa única fonte de informação da nossa identidade. Olha só essa frase. Um homem não consegue conquistar mais do que a sua mente consegue conquistar. Um homem não consegue conquistar mais do que a sua mente consegue conquistar. Então, quando nós pensamos de maneira correta, gente, quando pensamos em linha com a palavra de Deus, nós minimizamos as oportunidades do diabo em nos atacar com doenças por causa de pensamentos errados. Minimize essa porta, fecha a porta. Fecha a porta para o inferno. Fecha a porta para o caos. Fecha a porta para as doenças. Abra a porta para o Espírito Santo. Abra a porta para a palavra. Se encha da verdade. Então, ponto número 1, quando Davi falava de cura, ele chamava Jeová de a sua cura, Jeová Rafá. Estava falando de doenças, estava falando sobre cura física. Número 2, estava falando sobre restauração. Número 3, ele estava falando da cura dos pensamentos. E número 4, nosso último ponto, perdão. Perdão e cura andam juntos. Perdão e cura andam juntos. Abra comigo em Mateus capítulo 9, por favor. Perdão e cura andam juntos. Então, quando Deus se manifesta como a sua cura, Ele cura o teu corpo, Ele coloca a tua vida num estágio melhor do que aquele que você tinha começado. Ele traz restauração, Ele traz um novo rumo para o teu pensamento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Em Mateus capítulo 9, verso 1 até o verso 8, diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo. Tipo, abre os teus olhos, lá vem a revelação. Prepara o teu coração. Não adianta vir para a igreja de coração despreparado, achando que o pastor vai preparar o teu coração. A Bíblia diz que Esdras preparou o seu coração. Esdras buscou o Senhor. A Bíblia diz que Jesus buscava o Senhor. Nós devemos vir de bom ânimo. Qual é a expectativa do teu coração? Fala aí. Qual é a expectativa do teu coração? Qual é a expectativa de que Deus vai falar? E Deus fala qualquer coisa? Deus fala vida. Deus dá direção. Deus não dá bizu. Deus não dá. Deus é rei. Ele dá direções. Você quer o melhor para a sua vida? Só tem um caminho. Por mais que vida e morte te sejam apresentadas, só há um caminho para o sucesso, e é o caminho da vida de Deus. É o caminho chamado Jesus Cristo, Rei da Glória. E ele estava dizendo: meu filho, é o seguinte, se prepara, porque o negócio está para ficar bom para o teu lado. Se prepara. Tem bom ânimo. Olha só, tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? O que é mais difícil? Ora, olha só, Jesus, uau! Jesus nunca veio só para pregar uma mensagem, gente. Jesus pregava e evidenciava.
E é isso que a gente quer ver na sua vida, a evidência do reino de Deus. Verso 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus estava aqui querendo evidenciar a obra da nova aliança, onde os nossos pecados seriam perdoados e a nossa natureza seria transformada. Olha a restauração. A nossa natureza seria transformada. Na nova natureza não existe espaço para a doença. Então, quando Jesus perdoa os pecados, na realidade, Ele estava dizendo para aquele homem: eu estou pronto para fazer de você uma nova criatura. E quando eu mudo o sistema operacional, esse programa que estava se instalado dentro de você, a sua nova natureza não reconhece. Vai tentar botar um CDzinho do Windows lá no seu Mac, não vai reconhecer, porque a biblioteca não fala, a linguagem não é a mesma. Presta atenção nisso. Quando Deus fala com a nova criatura tem a capacidade de reconhecer a voz de Deus. Por isso que quando Ele perdoa os pecados desse homem, Ele já estava apontando para a obra da redenção. E na obra da redenção, a doença não pode ficar no seu corpo. Não tem lugar, é ilegal, não é reconhecido. Não é reconhecido. Se prepara, tem bom ânimo aí. Se prepara, porque essa doença não pode ficar na tua casa. É ilegal. É ilegal. E ele estava dizendo para esse homem: a obra da redenção está vindo aí. Está vindo a obra da redenção. Eu vou resgatar você. E eu vou tirar essa doença do teu corpo. E você vai levantar e vai ver a evidência do reino de Deus. É ilegal. Preste atenção, você foi liberado da prisão do pecado. Você foi liberado da opressão do diabo. Você foi liberado do domínio de Satanás. Viva com saúde. Doenças, gente, lá em Deuteronômio 28, são maldições, não são bênçãos. Até a gripe mais amenazinha já te faz perder o sono. E logo no dia seguinte, que você tinha que pregar, que você tinha que fazer alguma coisa, Satanás vem para tirar o teu eixo, o teu equilíbrio. Doença não é bênção. Diz aí para o teu irmão: doença não é bênção. Doença é maldição. E a Bíblia diz que nós fomos libertos da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha o Espírito Santo aí de novo. A vida de Deus que está dentro de você, o Espírito Santo. Quando Ele recriou a sua natureza, Ele já instalou você um programa que está aberto para a saúde, para a prosperidade, para vencer, para ser mais do que vencedor. Está tudo aí no teu espírito. A tua mente não consegue raciocinar dessa maneira, porque a nossa mente foi programada a pensar na velha maneira de viver. Mas a Bíblia nos chama a viver uma novidade de vida: espírito, alma e corpo. E essa doença que te acompanha desde a tua velha natureza, você pode dizer para ela: pode sair do meu corpo, porque é obra de maldição, não é obra de bênção. Levanta e resplandece. Eu convido você nessa noite a levantar e cegar as vistas do inferno. É para sair daqui na posição, meu irmão. É para sair daqui sabendo quem você é em Cristo e quem é o teu Deus. Isaías 53, vamos terminar aí o verso 7. Mateus capítulo 9, verso 7. O que aconteceu com aquele homem? Jesus disse: eu vou perdoar os pecados dele. Levanta e anda. O que aconteceu com aquele homem? E levantando-se, partiu para a sua casa. Agora olha o interessante, se você está aí comigo, verso 8.
Mateus 9:8 diz assim: vendo isso, as multidões, possuídas de temor, ou seja, eles ficaram assombrados, porque eles não estavam acostumados a ver isso. A Bíblia diz que possuídos de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Jesus, filho do homem, representante dos homens diante de Deus. Se ele tem essa posição e ele é o meu representante, essa é a posição que eu tenho diante das doenças. Levanta, sai, no nome de Jesus. Isaías 53, com base no que, pastor? Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade, velha natureza. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Salmo 103, verso 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem restaura essa velha natureza que você tinha, para que você tenha uma nova natureza, para que essa nova natureza aceite a saúde de Deus. O problema é que a velha natureza quer saúde, mas não consegue compactuar com aquilo que Deus quer. E Deus precisa transformar a sua natureza e te ajudar na transformação da sua mente, para que você receba de bom grado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas necessidades, que sara todas as tuas enfermidades. Olha só, Salmo 41. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Isso não quer dizer que Ele fica lá ali te olhando, igual que você fica assistindo futebol, não. Não é isso que está falando. Assistir, olha só o que a palavra assistir significa. Assistir é fortalecer. O Senhor essa força que você tem, não vem de você mesmo, não vem das vitaminas naturais do teu corpo. Essa força vem de Deus dentro de você, que dá força para o teu corpo, que dá força para a tua vitamina, e que dá razão para essas vitaminas estarem no teu corpo. É a vida de Deus. O Senhor fortalece no leito da enfermidade. O Senhor ajuda no leito da enfermidade. E como é que Deus nos ajuda? Abre aí comigo em Romanos 8. Como é que Ele nos fortalece? Aleluia. Vamos ligar com o Novo Testamento. Romanos capítulo 8. Aleluia. Diga, Ele me assiste. Diga, Ele me fortalece. Ele me ajuda. Romanos 8, 26, verso 26 e 27 diz também o Espírito. Olha o Espírito mais uma vez aí. O Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas. E olha só que interessante. Aí no grego a palavra assistir, que é uma palavra desse tamanho, sunante lambanomai. Vira para o teu irmão e fala, sunante lambano qualquer coisa. E a palavra sunante lambanomai significa tomar posse com você contra algo. Tomar posse com você. Do que você vai tomar posse? Da palavra de Deus, da promessa de Deus. E aí vem o Espírito Santo e toma posse com você. Com você. Eu sempre me lembro, esse é um exemplo de sunante lambanomai que eu tenho. Vou te dizer, estávamos nós, eu e o pastor Teixeira, correndo no Maracanã. E aí eu tentando correr, e ele já com vasta experiência de corrida. Olha só, vou andar com você. Eu não estava conseguindo correr, vou andar, vamos andar, naquela batidinha.
E o negócio, metade do Maracanã já foi. Aleluia. E nós vai mais uma vez. Quando a gente completou uma volta, eu falei, não consigo mais. Ele virou para mim e falou assim, você não prega que existe força dentro de você? Toma! Não foi assim não. Eu percebi, não foi assim. Você não prega que você tem vida dentro de você? Logo o Espírito Santo falou comigo, bota a vida para fora. Vamos lá que eu vou com você mais uma volta. Sunanti Lambanomai. Eu vou com você. Eu vou com você contra o seu cansaço. Eu vou contra a sua depressão. Eu vou com você contra essa opressão do inferno. Eu vou com você contra as investidas do inferno. Eu vou com você contra Satanás. Eu vou com você aonde quer que eu tenha te mandado contra as investidas do mundo. Eu vou com você. Ele nos assiste. E a continuação de Romanos aqui é na nossa fraqueza. E a palavra fraqueza aqui, com o que o Espírito Santo nesse verso está nos ajudando? Está nos assistindo contra enfermidade, contra doença, contra fraqueza do corpo e da alma, dos pensamentos. Quando você não consegue pensar como convém, o Espírito Santo está com você, dizendo para você, não é assim que você deve pensar. Você é filho e não escravo. Você é cabeça e não cauda. Você é mais do que vencedor e não uma vítima. O Espírito Santo está com você. Diga, o Espírito Santo está comigo. Continue lendo aqui em Romanos capítulo 8. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos o quê? Inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo te leva a orar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é com que você seja curado. Qual é a chave então para a gente andar na cura, gente? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. O poder de Deus para curar está na sua palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras, Provérbios 4. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Quantos estão fazendo isso nessa noite? Aleluia. Não os deixe apartar-te dos teus olhos. Lembra que a gente começou? Iluminados os olhos do vosso coração, para que você perceba, para que você entenda, para que você tenha revelação. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e o quê? Saúde para o teu corpo. Libera essa palavra curadora sobre o teu corpo, minha gente, e não a palavra envenenada do inferno. A palavra de Deus é a cura para o nosso corpo. Isso significa que quando essas palavras se tornam parte de nós, diante dos nossos olhos e do nosso coração, elas são saúde para o nosso corpo. Nosso corpo por inteiro responde saudavelmente à palavra de Deus. E essa é a realidade que a igreja precisa compreender. Fique de pé comigo. Bote a sua Bíblia sobre o banco, nós vamos ler alguns versículos, vamos fazer algumas declarações, para que você tenha isso diante de você sempre. A palavra de Deus é o nosso foco, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. Entenda que é ilegal para a doença se estabelecer no teu corpo, é ilegal. E a gente vai ler junto. Todos a uma só voz. Então, de olho na telinha. Leia comigo. Opa, não. Opa, passa. Outra. Aleluia. Aqui. Leia comigo. Então, na sua angústia,
clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Aleluia! 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 Quando o inferno vier contra você, se levante com a palavra, se levante com a verdade. Levanta, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. E a glória do Senhor nasce sobre ti. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Não adianta conhecer de mente, tem que estar cheio de verdade. Não adianta conhecer informações. Deus não quer te dar uma informação a respeito dele, Deus quer se demonstrar para você. Se levanta nessa noite, no nome de Jesus, na ira santa de Deus, e diga: aqui não mais, aqui não mais. E ele vai tentar te resistir mais um dia, e você continua dizendo: aqui não mais. E ele vai tentar te resistir o terceiro dia: aqui não mais. Ele já sabe que ele é um inimigo derrotado, ele já sabe que é ilegal ele tentar se manter na sua vida, mas ele te provoca para saber até quanto você sabe. E nós somos vencedores porque nós vamos até o final. Diga: eu vou 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 até o final. Nada me poderá resistir, nenhuma arma forjada contra mim prosperará, no nome de Jesus. Aleluia. Dê mais uma salva de palmas ao teu Deus. Aleluia.